Tristeza parasitária bovina. Quem já achou essa doença complicada? Eu já. Esse é um novo quadro do canal, ele se chama Descomplicando as Doenças. O meu propósito aqui é desmistificar ou até descomplicar mesmo alguma doença que seja mais difícil de entender. Então, se você tem alguma dúvida, alguma dificuldade em alguma doença, não importa se é bovino, se é equino, cão, gato, enfim, deixe seu comentário aqui. Conforme o pedido de vocês, eu vou fazendo vídeos para esse quadro. E além de eu descomplicar essa doença aqui nesse vídeo em poucos minutos, você vai entender o porquê que é importante conhecê-la. E eu não sei se você sabe, a tristeza parasitária bovina não é uma doença. Ela é um complexo de doenças composto por duas doenças, a anaplasmose e a babesiose. E você vai descobrir ao longo do vídeo por que isso é importante. Mas por que essas duas doenças são colocadas em um complexo? Simples, porque elas têm características semelhantes, principalmente os sinais clínicos e os achados de necrópsia e histopatológicos. Nos sinais clínicos, os animais, como já diz o nome, tristeza parasitária bovina, eles vão ficar mais tristes, vão aparentar estarem tristes, afastados do rebanho, comem pouco ou não comem nada, não bebem água ou bebem pouca água, tendem a ficar mais parado, em repouso e, além disso, eles apresentam febre. Quando o animal tem a forma cerebral da babesiose, ele vai apresentar sinais clínicos neurológicos, mas eu não vou entrar aqui em detalhes sobre isso. Agora, qual que é a diferença entre a babesiose e a anaplasmose? Uma é causada por um protozoário e a outra é causada por uma rickettsia, que não é uma bactéria, não é um vírus, não... é uma rickettsia. O protozoário é Babesia. No caso dos bovinos, Babesia bovis e Babesia bigemina. E a rickettsia, Anaplasma marginale. Mas o que elas vão apresentar de diferença para causar o sinal clínico, para causar o adoecimento dos animais? Babesia vai parasitar as hemácias e destruir as hemácias dentro dos vasos sanguíneos. Então, ela vai causar hemólise intravascular. Já a anaplasma vai causar destruição das hemácias fora dos vasos sanguíneos, que a gente chama de hemólise extravascular. E aí que tá o grande pulo do gato e onde você precisa focar quando for estudar essa doença. Como anaplasma e babesia parasitam as hemácias, eles são agentes que entram na hemácia. Uma vai entrar na hemácia dentro do vaso sanguíneo e a outra vai entrar na hemácia, mas vai causar algumas alterações na conformação da hemácia e lá no baço, no fígado, ou seja, nos locais fora do vaso sanguíneo, então em órgãos, elas serão destruídas e serão fagocitadas, ou seja, comidas por células que fazem fagocitose, principalmente os macrófagos. Então não vai explodir a célula, vamos dizer assim, como na babesia. Na babesia ela parasita e pô, como se fosse uma explosão de hemácias. Na anaplasmose não vai ser desse jeito. E só a partir desses dois mecanismos a gente já consegue falar o porquê que um animal que morreu de anaplasmose é diferente de um animal que morreu de babesiose lá na hora da necrópsia. Porque na necrópsia haverá algumas diferenças que vão ser essenciais para diagnosticar como anaplasmose ou como babesiose. Na babesiose, como a hemólise é dentro do vaso, então vai ter a destruição da hemácia. Quando a hemácia destrói, pensa que ela vai eliminar e liberar todos os compostos que existem dentro dela. É como se a gente enchesse uma bexiga de água e de óleo e de bolinhas e estourasse essa bexiga. Quando estoura a bexiga, sai água, o óleo e a bolinha. Isso vai acontecer na hemácia também, só que com suas substâncias, com os seus pigmentos. Uma dessas substâncias que vão ser liberadas vai ser a hemoglobina. A hemoglobina é um pigmento que vai dar a cor ao sangue. Se o sangue é vermelho, é graças à hemoglobina. E quando ele é liberado, ele precisa ser eliminado. Ou seja, a hemoglobina vai, a partir dos vasos sanguíneos, ser transportada até os rins. Lá nos rins, como ela é um pigmento, a tendência é que o rim também fique vermelho. Além do rim vermelho, depois que ela passar pelo rim e chega lá na bexiga, ela também vai pigmentar a urina. O animal vai urinar vermelho, mas é um vermelho que não é sangue, porque não é a hemácia íntegra, é apenas a hemoglobina.
Então, este sinal clínico a gente vai chamar de hemoglobinúria. E o que a gente vai encontrar numa necrópsia de um animal que morreu de babesiose? Rins vermelhos escuros e urina avermelhada. Outra coisa que um animal com babesiose vai apresentar é anemia, porque se destrói as hemácias, o animal entra num quadro de anemia. E o que vai acontecer na anaplasmose? Como a destruição das hemácias vai acontecer fora do vaso sanguíneo, vai acontecer lá no baço, no fígado, por macrófagos, os macrófagos, quando vão fagocitando essas hemácias, ele vai também destruindo a hemoglobina. E a hemoglobina vai se quebrando em frações que, com o tempo, uma dessas frações vai se tornando o que a gente chama de bilirrubina, vai se transformando em bilirrubina. E essa bilirrubina vai ficando acumulada no organismo porque o macrófago está destruindo muita hemácia, porque as hemácias estão parasitadas por anaplasma. A consequência desse excesso de bilirrubina é a deposição de bilirrubina, principalmente nas mucosas e pigmentação também da urina, do fígado, de amarelo. Porque a bilirrubina é um pigmento amarelo. É aí que surge a icterícia, ou amarelão, como você queira chamar. Mas, se você é um estudante de veterinária e um médico veterinário, é necessário que você dê nomes técnicos às coisas. Então, icterícia é a principal alteração que vai diferenciar da babesiose, a icterícia. Às vezes, os animais que morrem por babesiose também apresentam icterícia, mas a icterícia é bem menor, bem mais discreta do que na anaplasmose. Na anaplasmose, a icterícia é bem acentuada. Como o animal vai estar ictérico, o fígado vai estar muito mais alaranjado em comparação ao animal que morreu por babesiose. Além disso, como não vai ter liberação de hemoglobina livre e íntegra na circulação sanguínea, os animais que morrem por anaplasmose não apresentam nem rim escuro e nem urina pigmentada de vermelho. A que a gente chama também de urina de cor de Coca-Cola. Tanto na anaplasmose quanto na babesiose, uma alteração vai ser comum, que é a esplenomegalia, ou seja, o aumento de volume do baço. As duas vão apresentar isso. Porque o baço é um órgão de sequestro, então tudo que tiver destruído na circulação sanguínea ou estranho, algum agente estranho, vai ser sequestrado a partir das células que estão no baço, ou seja, os macrófagos. E como ele vai sequestrando essa grande quantidade de células destruídas, de hemácias sendo destruídas, ele vai aumentando de volume. Outra coisa comum aos dois agentes é o aumento de volume do fígado. Essas são as grandes diferenças entre anaplasmose e babesiose. E por que isso é importante? Para você controlar a doença no rebanho. Eu não te falei ainda, mas babésia é transmitida única e exclusivamente por carrapatos, enquanto a anaplasma é transmitida por mosquitos, moscas, mutucas e uma outra coisa importante, a partir de agulhas contaminadas com sangue parasitado. Ou seja, se você foi lá ou alguém foi lá e aplicou um medicamento em uma vaca e essa vaca estava infectada com anaplasma e você utilizou ou alguém utilizou a mesma agulha para aplicar em outro animal que não estava parasitado, você acabou ou alguém acabou de infectar um animal que estava saudável. Por isso que é importante dar nome aos bois. E a partir da necrópsia é possível fazer isso. Se você enxerga um animal com hepatomegalia, icterícia e baço aumentado, mas não tem urina vermelha escura nem rim vermelho escuro, é muito provável que você esteja lidando com caso de anaplasma. E aí, nesse caso, você como médico veterinário ou futuro médico veterinário vai dar as instruções necessárias para controlar aquela doença. Controlar a mosca, a população de mosca no animal, dar a recomendação de não utilizar a mesma agulha para todos os animais ou para mais de um animal. Então, cada animal precisa ter a sua agulha. E se for babésia, se você encontrar um animal com esplenomegalia, hepatomegalia, rins vermelhos escuros, urina vermelha escura, mucosas pálidas, às vezes hemorragia em vários outros órgãos, você provavelmente vai estar lidando com um animal que morreu por babésia. E aí, como você sabe que babésia é transmitida por carrapato, o que você vai fazer? Vai recomendar o controle de carrapatos naquela população de bovinos.
Essas são algumas das principais diferenças entre a anaplasmose e a babesiose. Se você está estudando medicina veterinária ou se você é um médico veterinário formado, saber dessas diferenças para poder realizar o controle e a prevenção delas na propriedade são extremamente importantes, porque é assim que você vai resolver o problema. E lembre-se, necrópsia é sempre muito importante, principalmente nos casos de mortalidade em populações de animais de produção. E se durante toda essa explicação veio uma luz na sua cabeça sobre qual doença que você ainda tem dúvidas ou dificuldades em entender, deixe também nos comentários que eu faço outros vídeos para esse quadro. Então, nos vemos